20 horas e 35 minutos, nós estamos de volta a Debate Esportivo. Já já o assunto, Cressol Marreco Futsal, o técnico Fabinho está se despedindo, foi demitido e não comanda mais a equipe no Campeonato Paranaense da Série Ouro, segunda fase. Estreou com derrota, perdeu para o Marechal e a diretoria achou por bem dispensar. Eu quero primeiramente dar uma boa noite para o Adolfo Pegoraro, porque a partir de agora, daqui a pouquinho nós vamos destacar o Marreco. Tudo bem, Adolfo? Boa noite, tudo bem? Ademir Augusto, todos pessoal que está em casa aí assistindo o debate esportivo. Eu acho que o assunto do dia hoje é esse, né? A questão do Fabinho Gomes e a questão também da forma que a diretoria tratou essa situação, que eu acho que podia ter sido um pouquinho melhor. Mas enfim, eu acho que é um assunto a ser debatido hoje. Também temos informações dos Jogos Abertos, né? As competições que Francisco Beltrão participou no final de semana teve em Coronel Vivida, enfim. Tem muito assunto aí, eu acho. Com certeza. Então o Jefferson e o Adolfo estarão destacando juntamente com a gente o Marreco daqui a pouquinho. Mas antes, o Alex da Rede Leve está aqui com uma coleção de botas maravilhosas. Fala aí, Alex. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Nini. Boa noite, amigo telespectador da TV Beltrão. Como, né, frio chegou e como a Leve sempre pensando em você, amigo cliente, lançou essa semana a mega liquidação de botas na Leve Calçados. Vai encontrar botas com desconto de até 60%, como essas botas de cano curto aqui, ó. Essas todas 60% de desconto. Essa bota aqui, lançamento 2014, né? Uma bota em couro com desconto de 40% de desconto à vista. E também você vai encontrar toda a loja, todo o estoque, a nossa seção esportiva, a seção completa, nossa seção infantil, tênis, em 10 vezes no crediário, sem nada de acréscimo. Chega de pagar juro, né, Nini? Já pagamos juro de carro, juro de casa, agora calçado não pode pagar juro. Então a gente faz em até 10 vezes sem nada de acréscimo nos cartões em 12 vezes, né? Rede Leve, quantas lojas em Beltrão? 27, no Beltrão 4. Por enquanto, Por né? enquanto. E em toda a rede, 27 lojas. 27 lojas no Paraná. Horário de atendimento amanhã, Alex? Das 8h30 às 6h30 da tarde e o sábado das 8h30 às 4h, sem fechar para o almoço. Mais uma vez a gente agradece a presença do Alex, sucesso e que Valeu, os clientes obrigado. aproveitem então. É isso até aí, quando? corre que dá tempo. É essa semana. Somente essa semana, desconto de até 60% à vista. Tá certo então. Obrigado. Rede Leve em Francisco Beltrão. São 4 lojas em Beltrão e 27 lojas no Paraná. Adolfo, então, na sua opinião, a diretoria do Marreco agiu corretamente? Essa dispensa não foi precoce? Qual que é a sua avaliação como profissional de imprensa e uma pessoa que respira e conhece muito bem, aliás, conhece até demais o futsal do Paraná, Adolfo? Então, Nini, a gente vê que esse ano o Marreco atingiu uma situação financeira que nunca tinha acontecido na história do futsal beltronense. Então a arrecadação aumentou, enfim, isso é mérito da diretoria, a gente tem que reconhecer. Mas eu acho que no decorrer da competição, o Marreco ganhou do Guarapuava, que é o principal time a ser batido. O Marreco foi o único time a vencer o Guarapuava, né, até o momento. Depois daquilo, a situação começou a desandar um pouco, porque a diretoria começou a se preocupar com coisas que não tinha necessidade, como levar bolo no ginásio Arrudão, por exemplo, com uma picuinha, dá para se dizer assim, e às vezes dentro do grupo tinha um problema muito maior a ser resolvido que não deu a sua devida atenção, né? Então a solução para isso foi dispensar o técnico Fabinho Gomes. Então isso foi uma situação assim que o treinador estava voltando para casa, já se tinha a notícia que ele ia ser dispensado, à noite ontem foi comunicado para ele dessa situação. Se vai resolver ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas, indiferente de quem for o treinador, tem tudo para fazer um bom trabalho, porque o time é bom. E um jogo difícil da segunda fase já foi, né? Que perdeu fora de casa para o Marechal. Vai enfrentar no dia 19 agora o Maringá, que é um time que está se desmanchando, né? O Regis já foi para o Blumenau, já tem outros jogadores que vão jogar Liga. Então o time do Maringá está sendo bastante enfraquecido. Então tem tudo para fazer uma boa classificação, tem Guarapuava e Marechal disputando a Liga, eles vão ter uma maratona agora daquelas para jogar contra o Marreco vai pensar só no jogo da Série Ouro, então tem toda essa situação, né? Já se fala em outros nomes, enfim, uma coisa também que eu acho bem complicado, você já ter contato com outros treinadores antes de encerrar um trabalho com o mesmo, a gente sabe que já tinha contato com outros treinadores, isso eu realmente acho que não é o ideal, né? Porque o que está acontecendo com o Fabinho, na minha opinião, é uma substituição e não uma demissão, né? Porque já se pensa em nome de Nelson Bavier antes de encerrar com o Fabinho. E acho que isso é um erro da diretoria
que tomara que seja blindado o grupo, né? Tomara que o grupo de atletas seja blindado, porque eu fico imaginando o que deve passar, o trevo que deve ser a cabeça do atleta, sabendo as situações que passam, a diretoria arrumando confusão com a imprensa e vice-versa, a questão do treinador sendo mudado de uma forma inesperada, porque os resultados estavam aparecendo realmente. Então, o jogador deve ficar um pouco confuso, né, numa situação como essa. Mas é claro, o atleta vive disso, ele precisa manter o foco na quadra, senão os resultados vão acabar não aparecendo. E claro que vai ter que ser bastante profissional nesse momento. Jefferson Lara, essa substituição bem colocada pelo Adolfo, que eu concordo com as suas palavras, faço minhas suas palavras em relação a esta demissão do técnico Fabinho Gomes. O técnico Fabinho Gomes ganha de 4.200 a 5.000 é o salário dele. Hoje ele tentou fazer um acerto com a diretoria, não entrar num acordo e ele não abre mão de receber até dezembro. Se confirmar isso, R$ 4.500 mais uns 5.000 do próximo treinador, o Marreco teria uma despesa de 10.000 por mês só com os dois treinadores, não comissão técnica, só com os dois jogadores. Talvez se fosse pensado diferente, estou falando por mim, gasta-se 6.000 e traz 2 reforços para compor o grupo, não seria mais vantajoso, Jefferson Lara? Com certeza, concordo com você. E gostaria de opinar a respeito da saída do Fabinho também. Para mim, totalmente errado. Eu acho que o Adolfo usou uma palavra, foi muito feliz na palavra que ele usou. Algumas picuinhas. Eu acho que a gente tem que lembrar e ressaltar que muitas pessoas que hoje fazem parte da diretoria do Marreco Futsal têm os méritos de terem criado o Marreco Futsal. Mas eu acho que a partir do momento que o Marreco Futsal leva o nome de Francisco Beltrão, o Marreco Futsal não é mais de um dono, já passa a ser de uma cidade. E algumas decisões eu acho que tem que ser tomada um cuidado maior para serem tomadas. Porque fofoca, picuinha, eu acho que isso acontece muito no Marreco Futsal e até mesmo em alguns lugares que não devia se comentar algumas coisas, às vezes perto de pessoas que nem são da diretoria. Para falar bem a verdade, conversa fiada. Eu acho que o Marreco, a gente sempre esteve aqui para elogiar e para criticar. Nessa decisão, para mim, totalmente errado. Porque você traz um treinador, é uma nova filosofia de trabalho. O Fabinho trouxe jogadores da sua confiança. Como será a reação desse grupo a partir do momento que entra um outro treinador? E eu acho que a campanha estava sendo boa e não havia a necessidade da troca. Se havia alguns problemas entre Fabinho e alguns diretores, algo assim, que se sentasse e se conversasse, mas não prejudicar talvez todo um trabalho por causa dessa situação. Pode dar certo, claro que pode, mas a probabilidade eu acho que é bem menor de dar certo do que dar errado. Adolfo Pegoraro, as negociações com o futuro treinador do Marreco já tinham começado antes da dispensa do Fabinho? Já tinha começado, já tinha especulação, né? Especulação, claro que com o Nelsinho Bavier, que é o técnico que foi campeão aqui, né? Realmente foi um dos melhores treinadores que o Marreco já teve, ao lado do Fabinho também. E então hoje ele é comentarista da TV Com no Rio Grande do Sul, está apenas esperando aí a liberação dessa TV para amanhã, quem sabe, dar resposta para o Marreco. E aí, como que fica agora? Tudo bem, esta parada seria boa para o treinador fazer uma mini pré-temporada, né? Mas agora, com toda a liberdade, o que eu acho estranho, não sei se vocês concordam comigo, é a liberdade toda que o Fabinho teve da diretoria para buscar jogadores. Praticamente era ele e mais um ou dois dirigentes. Carta branca, né? Carta branca. Ó, vem, Adolfo, pode vir, eu posso gastar tanto. Chegou nesse nível, não chegou, Adolfo? Chegou. Pois é isso que a gente estranha, né, a decisão. Ele estava em São Paulo, 800 quilômetros aqui de Beltrão. Eles deixaram ele chegar aqui em Beltrão, segundo o Fabinho, em entrevista para nós hoje na Rádio Onda Sul, não deixaram ele pegar o material para anunciar que ele estava sendo dispensado. Então, teve uma situação também que no começo do ano o Fabinho colocou para ele e para os jogadores uma meta de chegar entre os 4 melhores da primeira fase. Na época parecia uma meta bastante arrojada, mas no decorrer da competição a gente viu que realmente tinha essa possibilidade. O Marreco ficou a uma vitória, né, de ficar no G4.
ficou em 6º lugar. Mas isso era uma meta que ele mesmo tinha estabelecido para ele, para sua equipe, comissão técnica, enfim. Até a gente divulgou isso. E uma das cobranças que a diretoria fez para ele agora, no momento de mandar ele embora, enfim, foi que o time não chegou no G4. Mas não era uma meta da diretoria para o time. Era uma meta dele para o grupo, né? Então por isso que eu não penso assim na demissão do Fabinho. Não tem justificativa para você demitir o Fabinho. Eu penso mais numa substituição do Fabinho, que é o que aconteceu com o Caio Júnior quando o Luxemburgo foi anunciado no Grêmio. A mesma coisa, não tinha motivo para mandar o Caio Júnior embora. Mas o Luxemburgo veio por uma questão de nome, enfim, histórico, e foi a opção da diretoria na época. Agora, vocês dois me façam entender o porquê que acontece isso. O porquê é que aconteceu isso? Eu acho, pelo que o Adolfo foi feliz, picuinha. Coisa que não acrescenta nada. Não foi unânime a contratação e nem a demissão dele? Eu particularmente não sei porque não estou lá no meio para saber quem é a favor Sim. e quem é contra. Mas nesse momento, Nini, você tem que deixar todos os problemas particulares, se você não gosta do cara, acha feio, acha bonito, deixar de lado em prol do Marreco Futsal. Eu acho que esse tipo de coisa, essa fofoca, isso aí não leva a nada. Eu acho que nós temos o exemplo de como está a situação do nosso futebol de campo hoje por esses motivos que vem se arrastando, não gosta desse, não gosta daquele. Vamos deixar bem claro que o Nelsinho é um excelente treinador. Se vier ele, nada contra o Nelsinho, nada claro, contra, né? Um excelente treinador e de um caráter assim, ó, de se elogiar mesmo. Mas como o Adolfo falou, não era o momento para isso. O Marreco vem numa campanha boa, vai se trocar a filosofia de trabalho, você pode ter certeza, o modo da equipe jogar, talvez algum jogador não vá se adaptar àquele esquema que o Nelsinho, se vier, vai implantar no Marreco Futsal. Então eu acho uma decisão precipitada. Adolfo, e agora essa questão de acerto. Hoje o Fabinho sentou com a diretoria e não houve acerto. Essa despesa extra poderia ser evitada? E não é a primeira vez que isso acontece, né? Quando estava o Zacoteg aí também, o Marreco perdeu em torno de 30 mil, né? Então, só nesse acerto, né? Aquele tinha que ir, né? É verdade, mas foi também, quando você demite um treinador antes do tempo, significa que você pelo menos reconheceu que você errou na contratação, né? Isso é uma questão que talvez tem que se pensar um pouquinho mais. A questão do Fabinho é diferente do Zacoteg, porque a gente já conhecia ele, né? Uma situação diferente. Então, mas você vai somando 30 mil com o Zacoteg, mais agora mais um 30 acerto, agora? Que seja. Tá, já são 60, já dá metade de um lucro de um festival de prêmios. Então, quando vem esse show de prêmios, compra a cartela, enfim, esse dinheiro está indo, né, tá sendo mal aplicado. Eu acho que o mérito da arrecadação, né, tem que se reconhecer. A diretoria está de parabéns. Mas a hora de aplicar esse investimento, então não está conseguindo ter esse sucesso. Então tem que pensar, rever um pouquinho mais. Eu acho que a diretoria do Marreco, ela tem o mérito de ter muitos integrantes, isso eu acho que é bastante positivo. Tem muitas pessoas, mas ela está dividida. Tem divisão dentro da diretoria, porque a gente sabe porque a gente está no meio, né? Então, isso eu acho que tem que pensar um pouquinho mais e antes unir a diretoria para depois querer cobrar uma união do grupo. Divisão entre os diretores? Isso tem, sim. É uma questão que, às vezes, um não tolera o outro. Não vamos citar nomes, é claro, sim, né? Mas não tem tolerância entre um e outro, enfim, um quer que o outro saia, enfim. Isso eu acho que acaba atrapalhando. Vocês concordam? A diretoria não se expõe em assuntos que não deveria, não dá nem a mínima, por exemplo? Essas picuinhas que têm acontecido e ninguém é cego, e eles sabem do que a gente está falando, porque eu tenho a certeza da audiência por parte da diretoria, dos diretores da Cressol, que, cá entre nós, né? Pra gente é um orgulho ter uma empresa com este quilate, né? E com esta injeção financeira que dá para o futebol, para o futsal aqui de Francisco Beltrão, e por isso que a gente tem mais força para falar, porque tem alguém pagando a conta. Exatamente. Eu acho, Nini, que isso aí também falta um pouco de organização. Você é responsável por essa parte, mas nessa aqui você não se mete. Você é lá, tu vai procurar o patrocínio, você é diretor para isso. A parte de quadra, de treinador, de jogador, tu tem que ter 2 ou 3 para decidir. Agora, onde todo mundo dá palpite, nem todo mundo entende. Vamos ser bem sinceros. Não é porque o cara é diretor do Marreco Futsal que ele pode ir lá dar opinião sobre o treinador. Se for ver, ele não sabe nem que joga 5. Não entra 5 dentro da quadra. Então, eu acho que um pouco falta essa organização. Se o Marreco quer ser considerado uma equipe, já podemos dizer profissional, porque o futsal não é mais amador. É profissionalismo. Ele tem que agir como profissional. Organização. Parar com conversa
extra-quadra, em lugares que não se devem. Eu fiquei sabendo da conversa do Fabinho por pessoas, Nini, que nem faziam parte da diretoria, que foi comentado isso em algum lugar e essa pessoa ouviu. Então isso aí é uma coisa interna, que você não pode sair falando para todo mundo ouvir. Estão discutindo em qualquer lugar. Exatamente. E Isso teve aí... uma situação também que o Fabinho falou em entrevistas hoje, que o treinador aqui no Marreco tem validade de 6 meses. Ele falou, acho que foi uma frase de impacto realmente que ele falou. E isso, amanhã depois, pode criar uma fama negativa, né, para o futsal beltronense. Ah, beleza, lá em Beltrão, pagam certinho, organizada a questão financeira, mas daqui 6 meses troca o treinador para tentar terminar a temporada. Então o treinador também começa a ficar com receio ao vir aqui, né? Porque quando você ouve falar do time de longe é uma coisa. Agora, quando vem aqui, sente esse clima pesado, um clima pesado realmente. Exatamente. Isso é um clima pesado. Isso eu tenho que ressaltar, né? Aonde que vocês percebem? Aonde que você sente esse clima pesado? No que você escuta no dia a dia, porque eu particularmente tenho meus afazeres, eu não tenho tempo para estar correndo, mas tem pessoas da imprensa que comentam, que estão mais próximos da situação, que vêm e comentam com você, está acontecendo isso, isso e aquilo. Eu vou citar um exemplo de um clima leve. O Cascavel tem o Pedrinho Mufato, tem o Paulo Rocha, que é o supervisor, e tem o Ney Vitor. É um papo reto ali, é direto, né? Não tem desvios, não tem fofoca, é isso que torna... Não falam no sinaleiro, não falam na esquina, não falam na bodega, não falam Então eu na acho rua. que se a diretoria cobra profissionalismo do time, tem que também pensar numa autoprofissionalização, né? Você sabe quem me lembra isso, Nini? Na época que eu jogava ainda futebol no Francisco Beltrão, teve muitas vezes, cara, que não dava vontade de você ir no treinar de tanta fofoca e coisinha plantada que não leva a nada, sabe? O diz que me diz que, diretor que falava mal do jogador, falava de você pra mim, de mim pra você, esse tipo de coisa que tem que parar. Então eu acho que, como o Adolfo falou, talvez o Cascavel são só essas pessoas que levam o Cascavel adiante. O Marreco tem várias pessoas, mas eu acho que cada um tem que se colocar no seu lugar. E se respeitar uma hierarquia, enfim. O debate, talvez, o leque que é aberto lá, não abre para pessoas que não deveriam nem ouvir. Exatamente. Muito menos opinar. Exatamente. Você tem que definir. Uma equipe de futebol de campo, por exemplo, ele não tem que ter um diretor de futebol que é o intermediário do jogador com a diretoria. Tem que ter um diretor para isso, mas alguém que entenda. O cara que vende lá as placas, sei lá o quê, ele vai vender placa, ele não tem que se meter se o treinador é bom ou se é ruim. O presidente é para administrar o clube e tomar decisões, mas com aval de outros. Mas quando tem 8, 10 falando, aí não tem condição, né? E tem outra coisa também, reunião na diretoria não pode fazer uma lanchonete, enfim, com cerveja, né? Isso é uma coisa que não tem cabimento um diretor tomar cerveja e tomar uma decisão em relação a um time profissional, né? Que tem famílias que dependem desse time, né? São aí 15 pessoas empregadas, vivendo as suas famílias a custo do clube, e tem diretor tomando cerveja e tomando decisão. Acho que, você tem que tratar como profissional. Se você é profissional, você também acha um lugar adequado, uma salinha lá no Arrudão, como era na época do Jair Ribeiro, as reuniões do Marreco eram ali no Arrudão, né? Não tinha nada de... Sala de reuniões do Arrudão. Na época do Beltrão Futsal, quem tomava as decisões? Quem era a diretoria antes do Guise? Tramontina e Jair, entendeu? E tinha moral para cobrar o grupo. Eu lembro de muitas vezes jogadores comentar que o Osmar chegava no vestiário e cobrava na hora do jogo, no intervalo, mas não ficava... Você ia saber das coisas só depois que eles tinham tomado a decisão, não o zum de estar comentando por aí. Por exemplo, o Fabinho chegou hoje em Beltrão dizendo que ninguém sabia. O Fabinho está equivocado, porque muitas pessoas sabiam, Adolfo. Dessa situação? Muitas pessoas porque sabiam, mas não tinham falado, né? O Fabinho deve estar ouvindo, e ele chegou inocente hoje em Beltrão. É essa a palavra, Adolfo? Ele chegou inocente, né? Veio para trabalhar e de repente... Ontem, no caso. Ontem. E tá com a sacolinha pronto para ir embora, só restando acertar. E a consideração pelo que o Fabinho... Não podemos esquecer o que o Fabinho fez no ano passado. Da onde ele tirou o Marreco no ano passado e aonde ele colocou. E o contraste. Hoje se fala em pagar 2 treinadores, não estou falando em nome da diretoria, mas há esta possibilidade do Fabinho não aceitar e ficar recebendo até dezembro, e vem um outro treinador, logicamente, que vai receber também. Pois é, queimando 2 salários para 2 treinadores, um lá na casa dele,
e amanhã lançando o festival de prêmios para arrecadar dinheiro, eu acho que esse contraste aí não combina. É o que aconteceu no passado, né? O Zakotev estava em casa, tratando, enfim, e recebendo, e o Fabinho estava trabalhando aqui ao mesmo tempo. Então, é uma situação bem parecida que aconteceu no ano passado. Então, eu acho que essas questões, claro que muita gente não vai gostar dessas verdades que a gente está falando, mas falar no boca a boca, acho que esse tempo todo a gente falou e nunca resolveu. Então, tem que colocar para fora muita coisa aí para realmente seja mais transparente, mais profissional. E o papel, Adolfo, o papel nosso aqui da imprensa, nós que gostamos do esporte de Beltrão, se nós não falar isso, é um ato de covardia nossa, porque o torcedor que paga o ingresso e vai lá, ele não sabe disso e não vai ficar sabendo se a imprensa não falar. É verdade, é o nosso papel, né, trazer essas questões. Claro que isso também tudo em prol do Marreco, porque a gente também quer ver o Marreco campeão, ninguém tá torcendo contra, enfim. Eu acho que são porque também observações, e torcedor, claro, né? Com certeza. Beltronense e torcedor. Mas a gente tem direito de falar porque a gente também gosta, como o Adolfo falou. A gente tem direito de falar porque a gente quer ver o bem-estar. Mas da maneira que está sendo feito, eu vejo uma decadência no futsal de Beltrão. Hoje o que está sendo feito aqui é um apelo e um alerta. Por que não, né, Adolfo? E Jefferson? Exatamente, para tratar as coisas com mais seriedade e, acima de tudo, profissionalismo, cara. Nós temos que ter profissionalismo. Com todo o respeito ao campeonato municipal varziano. Você fazer um time pro varziano é um grupo de amigos, você se reúne do domingo, você brinca. Cervejada depois cervejada. do jogo, agora, churrasco. o Marreco e o Francisco Beltrão, gente, por favor, não pode ser tratado dessa forma. O que te preocupa neste momento, Adolfo? Não, a questão equipe, isso não me preocupa. Eu acho que, claro, o que o Jefferson falou antes, vai vir um novo treinador com um grupo formado pelo anterior, né? Isso é uma questão, pode ter uma dificuldade, mas eu acho que esse é o menor dos problemas ainda, que é uma questão assim, o atleta ele é profissional, quem vai vir treinar ele vai ter que se adaptar a ele, porque é uma questão que ele está sendo pago para isso, né? A questão quadra, eu acho que não se discute, a questão, o time é bom, se vai ser campeão ou não, a gente não sabe, porque tem outros times com qualidade, mas essa questão do profissionalismo da diretoria, acho que tem que dar um basta nessa questão de fofoquinha para cá e para lá, misturar assuntos paralelos ao futsal numa reunião de diretoria. Então, é isso que eu acho que é o próximo passo a ser dado para um time que quer disputar uma liga futsal. 20 segundos, Jefferson. Estamos em cima do laço. Olha, eu espero realmente que essas situações sejam resolvidas. Até mesmo o próprio presidente, o Ivo, que para mim eu tenho o maior respeito pelo Ivo Dolinski, que é uma pessoa assim de um caráter, sabe, que abra o olho e não permita que façam com o Marreco, com o futsal de Francisco Beltrão, o que está acontecendo hoje com o futebol de campo. Hoje a gente está colhendo no futebol de campo o que foi plantado no passado. Olha a situação que nós estamos. Então, eu acho que está na hora de cortar o mal pela raiz. Adolfo, show de bola, muito obrigado. Tem jogos, não deu tempo os jogos. Terça-feira, você é meu convidado. Vai ter agora em Coronel Vida o segundo final de semana os Jogos Abertos. E aí encerra, então, o Beltrão tem só o futsal feminino que está na disputa ainda. Daí dá para fazer uma avaliação geral. Fazer uma avaliação geral já. Tá certo. Jefferson, boa noite, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Ademir Augusto. Se você me permitir, como patrocinador do programa, eu gostaria de mandar um recadinho para as equipes do Campeonato Municipal Varziano, que a gente está disposto a competir com qualquer tipo de orçamento. Você que tem um orçamento de outra empresa, tragam para nós que nós cobrimos qualquer orçamento. Traz por escrito, né, que provando que é realmente, que a gente bate qualquer orçamento. Antes de mandar fazer, nos procure na SR Esportes. A SR Esportes, Rua Curitiba. Adolfo, boa noite, obrigado. Obrigado, Ademir, o Jefferson também, um abraço. E quero mandar um abraço pro Rômulo Espada, que está lá em casa assistindo o jogo, assistindo a transmissão aqui, o programa, e tá de aniversário hoje, completando 22 anos. E um pouquinho pontualmente mais. 21 horas, um abraço, segue a programação aqui da nossa TV Beltrão. Terça-feira a gente volta com muitas novidades. Um abraço, boa noite, até lá.